Olá, boa noite, amigos e irmãos. Privilégio, uma alegria estar com vocês nessa terça-feira, 28 de abril, para darmos sequência ao nosso estudo sobre a carta aos Gálatas. Lembrando que, na verdade, é um estudo facilitador para te ajudar na compreensão melhor quando você estiver fazendo a sua leitura diária, quando você estiver lendo a carta aos Gálatas, isso aqui, o propósito desse estudo é te ajudar, te facilitar, para que você possa compreender melhor. Como dissemos no estudo passado, vamos estudar hoje o capítulo 4. E o tema de hoje é a nova condição do salvo. Quero ler um texto, que é a base do nosso estudo. O texto todo é todo o capítulo 4 de Gálatas. Mas eu quero ler apenas alguns versículos, do 4 ao 7, que diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, vocês não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Vamos orar? Senhor Deus bendito Pai, te louvamos pelo privilégio que temos de poder abrir a tua palavra e poder, Senhor Deus, na ação do teu Santo Espírito, compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Nos abençoe, Senhor Deus, neste momento em que estaremos estudando a tua palavra. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que ouvir esse estudo, essa palavra, seja ricamente abençoado pelo Senhor. Que eles sejam impactados com a tua palavra. Abençoe cada um dos que estarão aqui ouvindo esta palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, a nova condição do salvo. Queridos, temos que entender que uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus por Jesus Cristo, nossa vida passa a ser vivida de uma forma diferente. Nós temos uma condição diferente que tínhamos antes de encontrar com Jesus, porque agora em nós deve resplandecer a glória e a graça de Deus. Nós temos um motivo maior para viver. As nossas ações agora são diferentes. Eu não posso mais conformar com certas atitudes de outrora. É isso que Paulo chama a atenção dos Gálatas e chama a nossa atenção também. Ou seja, a nossa nova maneira de viver. Nós temos privilégios e responsabilidades. Então nós temos que saber trabalhar diante disso, conhecer muito bem quais são as nossas responsabilidades, quais são os nossos privilégios. É isso que nós temos que tratar com você hoje, nesse capítulo 4 de Gálatas. E a primeira coisa que a gente quer ver, quer ler novamente o verso 4, que diz assim: Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Veja bem, nós temos que entender, agora nós temos uma nova forma de viver. Nós agora estamos na condição de filhos de Deus. O interessante aqui é que Paulo fala, vindo, porém, à plenitude dos tempos. Amados, por que Jesus veio há cerca de 2000 anos atrás? Por que não veio hoje? Por que não veio no século passado? Então, nós temos que crer plenamente que Deus enviou seu Filho no momento certo, na plenitude. Veja bem, naquela época, a língua predominante era o grego, embora o domínio era o Império Romano. Mas a língua grega era a língua universal, assim como é o inglês hoje. Juntando-se a universalidade da língua com aquilo que o governo, o Império Romano fez, a infraestrutura rodoviária, vamos assim chamar, facilitava muito as ligações entre um estado e outro, entre um país e outro, entre uma cidade e outra.
Tanto é que existe um dito popular muito conhecido que todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque o governo de Roma fez estradas para que tudo facilitasse, tudo convergisse a Roma. Então aquele era o momento perfeito, a cultura, a situação, tudo contribuía para que Deus pudesse colocar em prática o seu plano salvífico, que era o resgate do homem. Era o tempo apropriado de Deus havia chegado. O plano da salvação de Deus estava na hora certa de ser executado. Então temos que pensar que quando Deus trouxe-os naquele período, Deus sabia exatamente onde estava. Sabe por quê? Deus comanda a história. Deus está sempre acompanhando a história. Nada do que acontece sem que Deus permita, sem que seja da vontade de Deus. Deus é o dono, o Senhor da história. Queridos, Deus sabe exatamente o tempo correto. Então Jesus não poderia vir em outra época, em outro momento que não aquele. Por isso é a plenitude, é a consumação do plano de salvação de Deus. Porque Deus trabalhou na história para que o pecado não tivesse mais poder de condenação em nossa vida. Por isso Jesus veio no tempo correto, para que ele providenciasse a salvação, para que fosse por ele, para ele, a salvação. Segunda coisa, a condição de filho nos outorga o selo da garantia espiritual que está no Espírito Santo, prometido por Jesus em João Evangelho, João capítulo 14, onde João fala, onde Jesus garante que eu vou para o meu Pai, mas não deixarei órfão. Enviarei um outro Consolador. E é o Espírito Santo que atua conosco hoje, desde quando Jesus foi ascendido aos céus. Quando Jesus voltou para o céu, o Espírito Santo veio. Nós temos o relato em Atos capítulo 2, quando foi a sua manifestação grandiosa. Mas olha o que diz o verso 6 do capítulo 4 de Gálatas. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Essa esperança, Abba, Pai, aqui, indica intimidade com Deus. É o Espírito Santo que nos dá intimidade com Deus. O que nos transmite intimidade com Deus nada mais é do que a ação do Espírito Santo na nossa vida, que proporciona essa condição de eu ter intimidade com Deus. Porque o véu que separava foi rasgado. Agora eu tenho um livre acesso ao Pai, a Deus. Então é o Espírito Santo que concede essa intimidade. Porque é Ele que está entre nós. Ele foi prometido, foi cumprido essa ação. O Espírito Santo atua no âmago da nossa vida. Ele está presente em toda a nossa vida. E sem a ação do Espírito Santo não há conversão, não há intimidade com Deus. Jesus fala que é o Espírito Santo que intercede por nós junto ao Pai. E ele vai, a expressão que é com gemidos inexprimíveis. É onde ele chega ali, queridos, diante do Pai, onde ele conserta as nossas palavras erradas, porque muitas vezes nós não sabemos como pedir. A própria palavra fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E é o Espírito Santo que intercede por nós. Ele é a garantia, é o selo que nos garante a salvação. Hoje nós temos a facilidade de comunicação, de mandar e-mail, manda WhatsApp, tantas formas. Mas há muito tempo atrás, em todo mundo, o que é garantia de uma carta chegar é se ela tivesse o selo da agência de Correios. Ali estava garantido. Assim como o rei naquela época soltava um edital, então vinha uma cera quente, ele vinha com o seu anel e selava. Era a garantia daquilo. Então o Espírito Santo é quem nos garante, porque ele é um presente de Deus para nós. É a ação de Deus diretamente conosco. Portanto, ver como filhos de Deus, nós agora somos filhos. Porque sois filhos de Deus. É o que Paulo diz, agora nós somos filhos. Tem uma nova identidade. Nós temos que viver como filhos. Isso implica um entendimento daquilo que Deus é por nós, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que nós somos pelo meio de Jesus. Porque agora nós somos a habitação.
de Deus. Nós somos o templo. Durante muito tempo na história, nós encontramos fases onde se construíam templos suntuosos, capelas maravilhosas, igrejas maravilhosas. Se você for na Europa, você vai ver cada templo fantástico, coisa mais linda. Deus não habita nisso, queridos. Deus habita no meu coração, no seu coração. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso, é nesta condição de filhos, é nessa condição que nos dá entendimento que nós somos herdeiros. Olha o que diz Gálatas 4, 1 e 7. Contudo, afirmo que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele não é em nada diferente de um escravo, mas sendo dono de tudo. Portanto, tu não é mais escravo, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro. O que significa ser herdeiro? Herança é algo que eu recebo, algo que eu não tenho, que eu não mereço. Alguém já providenciou para mim. Pode ser uma herança genética. Você sabe o que é herança genética? O nosso DNA. Então nós herdamos isso. Uma herança financeira é quando os nossos pais ou um parente próximo, que não vai, que quando morre, ou faz uma herança antecipada, ou seja, nós recebemos aquilo. A herança é transmitido, seja por condições hereditárias ou não. É aquilo que recebemos sem que tenhamos tido qualquer participação na posse. Podemos compreender que a herança como algo que é um legado que nos é deixado. Sem esse material, pode ser psicológico, pode ser espiritual, pode ser material. Desfrutamos de uma herança aqui e agora, mas também a nossa principal e maior herança nos será dada quando nós estivermos junto ao Pai. A Bíblia fala que nós somos herdeiros espirituais de Abraão, porque Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso foi cumprido, porque Cristo é filho de Abraão. Nós recebemos essa herança espiritual, não é uma questão consanguínea, mas nós somos filhos de Deus. Se puder ser feito um DNA espiritual, depois nós aceitamos Jesus, nós iremos encontrar no nosso DNA espiritual o sangue de Jesus. Nós somos irmãos, porque nós recebemos essa herança e é fundamental para o nosso entendimento. Vamos dar um pequeno intervalo e vamos em seguida para a segunda parte.